Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante. Esvazie agora suas preocupações e ore ao Senhor junto comigo. Senhor Jesus, nessa hora, ó Deus, abrimos o nosso coração, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem separado para nós nesse dia. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está presente em nosso meio. Pai, nós te louvamos pela vida de cada irmão presente aqui neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa visitar os nossos corações. Ó Pai, trazendo a revelação da Tua palavra e nos trazendo um entendimento, ó Deus, na visão que o Senhor tem, ó Deus, para nós nesse tempo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, se existe algum irmão, ó Pai, que entrou aqui, ó Deus, essa noite, com alguma dor física, com alguma dor, ó Pai, sentimental, ó Deus, no poder que há no nome do Senhor Jesus, como igreja, nós repreendemos essa dor agora e ministramos a cura em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Amém e amém. Eu gostaria que abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 até o verso 24. Aleluia. Agora a gente às vezes vai se apresentar, né? Já aparece ali, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor William, sirvo a Deus aqui na comunidade desde o ano de 2008 e fui ordenado ao pastoreio em 2015, juntamente com o pastor Bruno, e desde então servimos a Deus aqui com os irmãos e glória a Deus. Em Gênesis 2, no verso 18 até o 24 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela com que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aleluia. Só para os irmãos, eu estou usando a versão NVI. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu venho falar de um tema bastante importante para nós, e um texto bastante conhecido, e o contexto aqui: Deus tinha criado a terra, criado os rios para regar o jardim, criado todas as plantas, então criado todos os animais.
abençoado o sábado, descansado ali, abençoado. E então, Deus cria o homem e coloca o homem nesse trabalho, e vendo ali a solidão do homem naquela condição, Deus decide, então, criar uma auxiliadora. E interessante desse texto é que ele é muito usado em celebrações de casamento, mas aqui eu quero enfocar eu quero fazer um foco em um outro ponto. E o tema da nossa mensagem dessa noite é a salvação da família. Aleluia! Olha, já está lá. Então, por que eu escolhi esse texto a princípio? Porque aqui o Senhor Deus estabelece a primeira família. E Deus estabelece a primeira família ali e coloca em um jardim de delícias, para ter relacionamento com Ele e para desfrutar e descansar. Interessante que muitas vezes a gente olha a família por um outro aspecto, mas eu quero falar para você essa noite: há salvação para a sua família. Eu quero ser mais um pouco agressivo. Deus deseja salvar a sua família. Aleluia! Sabe, irmãos, às vezes nós cremos em muitas palavras, às vezes nós descansamos em jargões, mas muitas vezes nós deixamos escapar no vão dos nossos dedos um jardim do qual Deus colocou precioso em nossas mãos, que são a nossa família. Você já parou para pensar que a sua família é o bem mais precioso que você tem? Não, uma casa boa pode ser legal, mas uma casa boa que você está sozinho lá dentro, não é um lar, é só uma casa boa. Um lar só vira quando existe uma família ali dentro, porque família é lugar de relacionamento. Você pode até gostar de animais, como eu gosto de animal, mas se você ficar se relacionando só com o animal, daqui a pouco você está triste. Por quê? A gente vê que desde o Éden, o homem estava lá, se relacionando com os animais, mas Deus cria ali uma auxiliadora. No capítulo 3 de Gênesis, vem a queda do homem, investida da serpente, mas Deus dá uma direção para que o homem guarde o jardim. Deixa eu falar para você, a direção de Deus não mudou. Se o seu jardim é a sua família, aleluia, é nosso dever de guardá-lo. Seja na intercessão, seja na oração pela casa, seja na comunhão, seja no cuidado, seja de todas as ferramentas possíveis na direção que o Senhor Deus nos deu. E o próximo slide. Estamos vivendo em um tempo onde a primeira instituição estabelecida por Deus, em Gênesis 2, 18 a 25, tem sido atacada dia e noite e colocada em muitas ocasiões como algo ruim, ultrapassado, sem valor e sem utilidade. Próximo slide. E quando aceitamos essa ideia, passamos a desprezar os ensinamentos de Deus, que mostra que a sua família é boa, ela é atual e ela é preciosa e necessária. Aleluia! Sabe, irmãos, veja que a investida do inimigo foi contra a primeira família. E então a primeira família perde um relacionamento com Deus, e depois que perde ali aquele relacionamento de intimidade com Deus ali, o homem passa a sofrer essas consequências. E dali para frente as famílias foram sofrendo e sofrendo, e nos dias de hoje nós vemos que a estratégia do inimigo não mudou. A investida é contra as nossas famílias. E por incrível que pareça, eu preparando a mensagem e correndo na sala lá, correndo um desenho, e aí caiu um negócio que eu falei, cara, até nisso
Eu falei, mas Senhor, que coisa, até nisso tinha uma família de urso, mostrando a família patriarcal, no padrão que Deus colocou. E aí estava o pai tomando banho lá, e aí o ursinho filhote sai, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual meu papai e tomar banho sozinho. Aí sai o papai urso, amor, me ajuda a lavar atrás da minha orelha. Sabe, irmãos, o que é isso? Ensinando para as crianças que é careta você ter um pai e uma mãe cuidando de um lar. A hora que eu olhei, por incrível que pareça, assim, estava assim, a Manu mexendo lá e deu um... Eu falei, cara, que coisa. E aí eu ficando olhando, e hoje muito tem investido nessa característica. Você honrar seu pai e sua mãe, pedindo a bênção dele, virou algo careta. Você chega a benção pai, benção mãe, as pessoas até assustam. Você chegar e ser obediente ao pai, é coisa de alguém careta. Porque eu vou obedecer para quê? Você é livre para fazer o que você quer. Você obedecer à sua liderança, você honrar os seus líderes, os seus pastores, é careta, que são seus pais espirituais. Afinal, eu sirvo a Deus, eu não sirvo aos homens. Entenda que a investida do inimigo não está só focada na sua família natural, mas também na família da fé, que é a nossa. E nós vemos a investida diuturnamente, é de dia e de noite, é através de desenhos, é através de músicas, é através de mídias sociais, e vão tentando atingir a primeira instituição formada pelo Senhor, que é a família. O Senhor que instituiu a nossa família. E quando nós aceitamos e nos acomodamos com essas informações, e quando essas informações deixam de nos ofender, eu vou colocar assim, eu vi aquele urso lá, eu fiquei bem chateado com o desenho ali na hora que eu passei. Porque de fato, o papel do pai é guardar, de ser o sacerdote, de ser o oposto daquilo. E o papel da esposa também não é aquele. De onde tiraram isso? Sabe, irmãos, quando você aceita esse tipo de informação dentro da sua casa e permite que os seus filhos se alimentam desse tipo de coisa, você está se afastando dos ensinamentos do Senhor. Deus nos chama para viver uma maturidade, aonde dentro da nossa casa seja um lugar de paz, de relacionamento, de amor, de unidade, de cumplicidade entre o casal, de unidade entre pais e filhos, filhos e pais. E num aspecto que tem se colocado, isso tudo hoje é ruim. É o lugar onde você vai buscar ajuda quando a coisa está feia. É junto da sua família. Você pode olhar em muitas situações, mesmo que você esteja em situações boas, muitas pessoas se aproximam de você. Quando tudo está bem, quando tudo está legal, quando tudo está correndo de um jeito suave, as pessoas se ajuntam a você. Se você tiver um pouco de recurso, então, aí que vem. E se você estiver fazendo um churrasco, vem mais um pouco. Mas quando você está doente, quando você está passando por dificuldades financeiras, quando você está entristecido, só vai ficar quem realmente ama você e quem realmente se importa com você. E na maioria das vezes, são os nossos familiares. É o seu pai, é a sua mãe, seus irmãos, é sua esposa, é seus filhos, é os irmãos da igreja, que vão tentar te ajudar. Mas o mundo já te ensina ao contrário. Não, cada um com o teu problema, eu não tenho nada com isso. E tem ainda hoje o mundo entrando dentro da igreja, está colhendo o que plantou.
né? Está usando até recurso. Mas nós temos que não aceitar o ensinamento do mundo sobre nossa família. A nossa família tem que ser algo precioso para nós, algo que vale a pena pagar o preço, algo que nós estamos dispostos a lutar por ela. Se você não estiver disposto a lutar pela sua família, o inimigo está disposto a destruir ela. Se você não está disposto a se firmar como homem de Deus dentro da sua casa, o inimigo está preparado para assumir o governo da sua casa. Entenda que aqui está uma situação de posicionamento, o mesmo posicionamento que Deus esperava de Adão. Olha, guarde o jardim. Eu estou entregando para você essa preciosidade. Deus, quando te deu a tua família, falou assim, ó, eu estou te entregando algo precioso. Então você vai deixar seu pai e sua mãe, juntará com a sua esposa, e será uma só carne com ela. E ali Deus vai derramar a bênção sobre você. É interessante que muitas vezes nós passamos desapercebidos e não entendemos o quão precioso a família é para o Senhor. Próximo slide. Hoje eu gostaria de encorajar você a olhar para a sua família por uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus sobre ela. Às vezes, nós pesamos, avaliamos, e eu quero falar para você essa noite, eu não faço ideia qual a perspectiva que você tem sobre a sua família. O que eu sei é o que o mesmo sangue que veio até nós, através do sacrifício de Cristo na cruz, esse mesmo sangue que nos purifica e que pode nos transformar a nossa vida e nos traz salvação, Cristo derramou também pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus amigos. E a ótica de Deus, a vontade de Deus, eu não tenho dúvida que eles sejam alcançados por esse sangue, assim como eu e você fomos alcançados por esse sangue. É importante que nós, que já temos sido despertados pelo sangue do Cordeiro, e já entramos pela porta da graça, venhamos ver a preciosidade entregue em nossas mãos das nossas famílias. Esse jardim do qual o Senhor Deus nos colocou para desfrutarmos e termos comunhão. Aleluia. Próximo slide. Quero enfatizar mais uma vez que foi o próprio Deus que estabeleceu a família. E alguns pontos eu gostaria que você refletisse um pouco. O propósito de Deus criar família é um lugar de relacionamento. Amém? Infelizmente hoje temos perdido o relacionamento familiar, incluindo o relacionamento com a família da fé. Por que eu coloquei essa observação? Irmãos, as famílias têm perdido o relacionamento na hora das refeições. Não se senta mais numa mesa e tem mais comunhão. A família tem perdido o relacionamento na hora de sentar e conversar. Esses dias eu não sei se era uma família, mas eu achei até engraçado. Eu vi uma nova modalidade de briga, apóstolo. Eu fui com a Flávia comer um peixe lá no Bom Sucesso, e tinha um casal que sentou do lado. E aí eu estou observando que eles estavam brigando, mas sem falar nada. E eles com a cara assim, fechada um para o outro, sentado um de frente para o outro. Eles estavam brigando na mesma mesa, sem falar nada pelo WhatsApp. Eu saquei aquilo e falei, meu Deus, uma nova modalidade de briga. Irmãos, tamanha crise de relacionamento, que até para acertar algo que discorde, porque é lugar de opiniões diferentes, mas é lugar de se acertar.
Quantas famílias, por falta de relacionamento, não são diluídas ao longo do tempo? Quantas famílias, por falta de relacionamento, é capaz de conversar, resolver um problema, liberar o perdão sobre ele e viver feliz dali para frente? Quantas famílias ficam numa situação dessa? Hoje tudo é vídeo, tudo, acabou o contato, acabou o relacionamento, e junto com isso vai acabando o apego. Quantas famílias, agora eu vou ser um pouco mais incisivo. Quantas casas estão cheias de pessoas que eram para ser uma família, mas que só estão vivendo juntos? Ninguém sabe da vida de ninguém, é só mensagem para lá, mensagem para cá, não tem mais bom dia, impossível ouvir um eu te amo, quem dirá eu te perdoo. E assim, pessoas sorriem para a foto, mas estão depressivas dentro de uma casa, não se relaciona com ninguém, sorriem num evento, mas por dentro estão destruídas, impossível de ser ajudadas porque estão fechadas dentro de si mesmo. Relacionamento dentro da igreja, muitos acham que hoje não precisam congregar. Salmo 133, tão bom e tão suave são os irmãos que vivem em união. É como o óleo precioso que desce a barba de Araão, ali o Senhor derrama as suas bênçãos. Deixa eu falar para você, quando estamos reunidos aqui como família da fé, há uma bênção de Deus liberada sobre este lugar, sobre a minha e sobre a sua vida. E isso acontece pelo relacionamento entre os irmãos. Isso acontece quando nos reunimos para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Família é lugar de relacionamento. Você entrou aqui essa noite para se relacionar com seus irmãos também, para se relacionar com o Senhor Deus. Família é lugar de relacionamento. É lugar de sentar junto à mesa e partilhar o pão. É lugar de estabelecer princípios para uma vivência boa. Sabe? Quando formam uma família, eu costumo dizer que você pega um índio de uma tribo, um índio de outra tribo, cata os dois e coloca dentro de uma oca pequenininha ali, que é uma casa. Cada um tem um uso e costume, cada um tem um jeito, e ali se estabeleceu uma nova família. Irmãos, ali vai ter que sentar e conversar. Nem eu vou ter que abrir mão, a outra parte tem que abrir mão. Família é lugar de se entregar, de transcender. Família é lugar de você abrir mão de algo que às vezes você até tem direito, mas se você for olhar o bem coletivo, vai depender daquela abrir mão seu. Você se doa. Família é este lugar, aonde às vezes você vai lutar muito para o bem-estar do coletivo, não é só o seu. Mas hoje temos vivido um tempo onde os relacionamentos têm sido assim. Ó, se tá bom para mim, tá legal. Ah, não, eu não abro mão disso aqui não. Isso aqui não, de jeito nenhum. Isso aqui, irmãos, você quer ser feliz ou quer ter razão? Tem hora que você vai ter que fazer essa pergunta. Vai ter hora que você vai ter que abrir mão, porque você quer fazer a outra pessoa feliz. Se esse é o desejo no seu coração de fazer com que a outra pessoa seja feliz, você vai estar sempre disposto a abrir mão
de algo. É claro que existem princípios estabelecidos por Deus que nós não negociamos. Existem coisas que nós temos que nos posicionar de fato, e família é lugar desse posicionamento. É o posicionamento na hora de se relacionar com os filhos, aonde não é não, palavrinha pequena, mas é para ser dita. Aonde o não da mãe tem o peso do não do pai. Aonde o não do pai tem o não da mãe. Aonde a correção do pai ou da mãe não dá confusão entre pai e mãe. São relacionamentos familiares que temos que ter bem acertado. Teve uma época que a gente viveu, eu e a Flávia, e os filhos chegava em mim, chegava na Flávia, pedia não. Aí chegava em mim com uma outra forma de abordagem, aí eu falava assim. Aí quando eu ia falar com a Flávia, já tinha dado confusão entre o casal. Aí um dia eu saquei, nós caímos algumas vezes nessa jogada dos adolescentes, e aí eles iam pedir para mim, fala com a sua mãe. Aí ia pedir para a mãe, fala com o seu pai. Aí eles, mas aí, jogamos o mesmo jogo. Mas aí, irmãos, sentava eu e a Flávia e decidia se ia ou se ficava. Isso começa a ser trabalhado, a unidade do casal. Deixa eu falar para você, se você não se acerta com o seu esposo ou com a sua esposa, você vai ter dificuldade na hora de transmitir os princípios, os valores, o sim, o não, para os seus filhos. Porque você não conseguiu se acertar ainda como família. Entenda que são princípios que têm que ser estabelecidos nos relacionamentos. Na família da fé, muitas vezes, a gente passa graça e paz e não se relaciona com ninguém. Irmãos, como que eu vou orar com você se você não me dá nem a oportunidade? Como que alguém vai te ajudar se você está fechado para ajuda? Hoje aqui, para a glória de Deus, tem vários pastores. Não tem, eu sou ovelha do pastor Edson, eu sou ovelha do pastor William, eu sou ovelha do pastor Bruno. Irmãos, qualquer pastor desse aqui está aqui como família para te acolher e para orar com você. E se ele não puder sair no outro, ele vai te acolher também. São pastores da casa, mas para isso precisa ter relacionamento. Quantas vezes você já convidou seu pastor de repente para fazer uma visita? Às vezes você nunca fez. Ele vai ir de primeira? Às vezes a agenda não dá. Tem uns que viajam bastante, né? Mas a gente agendando acontece, porque isso fala de relacionamento, isso fala de família, família da fé. Tem a sua família natural e tem a sua família espiritual. Aleluia. Segundo ponto, a família, ela é lugar de ajuda. Famílias que temem a Deus são lugar de ajuda. Por que eu coloquei essa observação? Famílias que temem a Deus. Deixa eu falar para você. Porque a família que teme ao dinheiro, ele não consegue te ajudar. Porque a família que está voltada no ego, ele não vai te ajudar. Ele vai falar, vou perder meu tempo, eu já tenho meus problemas aqui. Ele que resolve os problemas dele. Agora, a família que teme a Deus, ele vai olhar para você, e se ele não te ajudar, Deus vai constranger ele, ele vai dar meia volta. Irmãos, quantas e quantas vezes, às vezes você está ali no limite,
e Deus levanta, isso não deve ter acontecido só comigo não, e Deus levanta e você cata ali os seus últimos tostões, que está ali, e por ver a necessidade de uma pessoa, que você vê que está mais necessitada que você pega e ajuda ela financeiramente. Eu já fiz isso algumas vezes, e já aconteceu já ao contrário. Uma vez, eu tinha uma Kombi, sem banco, tinha só o banco de trás lá e o da frente, mas eu levava a gente para cima e para baixo, para as reuniões. Irmãos, teve um dia que eu só tinha dinheiro para ir, e eu pensei, falei, eu vou, e não vou falar nada. E os irmãos entrou dentro dessa Kombi, e nós fomos lá para o lado do Mapim, e fizemos lá a célula, e oramos, e foi acabando a célula, e eu pensando, falei, tomara que essa gasolina dê para chegar em casa, porque o trem estava feio. E carro novo demais, não marcava combustível, a gente fazia por metro rodado, marcava o quilômetro ali por metro rodado. E naquele dia, irmãos, Deus tocou no coração de um irmão, e esse irmão me ofertou naquele dia R$20, já foi dali direto para o posto. Quando eu estava escrevendo sobre família, eu falei, família é lugar de ajuda, mas a família que teme a Deus, porque Deus toca no coração dos seus irmãos, e a bênção chega, irmãos. A provisão vai chegar, porque o Senhor Deus vai tocar no coração do seu irmão, porque o seu irmão também é temente a Deus. Mas o inimigo quer tomar e falar, você não precisa ir nessa reunião não, para quê? Você está bem aí na sua casa? Você vai no culto, já está lá na live. Os irmãos que estão na live, que Deus abençoe. Mas, se você está aqui dentro da cidade, pode estar aqui, irmãos, você está perdendo a oportunidade de adorar a Deus no suco natural. Terceiro ponto, família é lugar de bênção. E eu coloquei aqui que Deus instruiu e capacitou Noé para construir uma arca para salvar a sua família. Nós aprendemos isso nesses dias. Mas você já parou para pensar que Deus chama Abraão para o deserto e abençoa a geração inteira de Abraão? Tamanho cuidado de Deus. Você já parou para pensar que através da aliança da própria Páscoa, que a apóstola citou, que Deus tinha com aquele povo, Deus guardou as famílias que eram aliançadas com Ele, porque Deus se preocupou com aquela família, ou com aquelas famílias, direcionou aos hebreus para fazerem a primeira Páscoa ali, aonde aspergiram no umbral da porta o sangue do cordeiro, e se reuniram as famílias. Nessa reunião houve o quê? Comunhão, relacionamento, família. Aleluia. Próximo slide. Mas como eu poderia ser instrumento de salvação da minha família? Essa é a aplicação do qual eu tive que refletir bastante. Eu fui da minha casa, eu creio que o primeiro a se converter. E eu não tinha visto ainda, a hora que eu subi aqui, que eu pude ver, eu vi meu pai e minha mãe ali no fundo. Alguns irmãos sabem, meu pai sofreu um AVC. Mas para a glória de Deus, está ali junto conosco, cultuando a Deus. Em breve vamos estar batizando ele em nome de Jesus. Eu creio. E eu refleti bastante, irmãos, justamente por isso. Porque primeiro foi eu, depois foi a minha irmã Vanessa, e foi indo. Não, depois foi a Flávia, depois a minha irmã Vanessa, e foi fluindo. Hoje eu olho meus filhos servindo aqui,
E eu fico olhando e falo, foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque a gente não consegue lutar com muitas coisas. Mas é nessa hora da nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. E refletindo, irmãos, o primeiro ponto aqui é fé e ação. Sabe, irmãos, fé sem obra a gente sabe que é morta. A fé, ela é funcional quando existe ação. A fé, ela é explosiva e o inferno treme quando há ação. Se Moisés cresce na palavra de Deus e não agisse para botar o pé na água, não ia abrir o mar. Se você crê e não move nessa fé que você diz que tem, irmãos, que fé é essa? Não tem ação. Se você crê que o Deus é da provisão, mas você tem dificuldade em ofertar ou ajudar um irmão, que provisão que você está esperando da parte de Deus? Você diz que crê, mas quando é uma dor de cabeça, eu chego lá e faço uma oração fervorosa. Mas quando eu sei que há algo que naturalmente não tem cura, a minha fé já vai toda capengando ali, já põe a mão. Ai, que fé que é essa? Será que o Cristo que levantava o coxo, que curou o cego, deixou de operar? Abra para mim em Atos 16, 30 a 32. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Irmãos, voltando no contexto, fé sem ação. Você creu no Senhor Jesus, passou por Romanos 10, 9, 10, entrou pela porta da graça, confessou com os lábios, creu no coração, aleluia, ouviu a palavra do Evangelho, recebeu Jesus, recebeu a pregação, foi salvo. Glória a Deus pela tua vida. Agora eu pergunto para você, e os da sua casa, se ninguém vai lá pregar? Você e eu somos a luz para esses que estão perdidos. Nós temos que olhar para a nossa família e não aceitar a condenação eterna, porque é o mesmo sangue que está sobre mim, está disponível para ser sobre eles. O sacrifício que Cristo fez por amor a mim é o mesmo sacrifício acessível a eles. Cadê a ação? Eu tive a fé para receber Jesus, mas agora eu não tenho a fé para pregar nem para os meus. Eu tive a fé, agora eu sou feito filho de Deus, aleluia. É sério isso? Será que de fato temos fé, mas estamos confortáveis sem ação? Ou será que está tendo uma fé, mas está faltando um pouquinho de ação? Como que tem andado a nossa fé? Reflita um pouco essa noite. Como que você tem portado com os seus? Para quem da sua casa que você falou de Jesus essa semana?
Você quer ser instrumento de Deus? Amém? Tem alguém que quer ser instrumento de Deus aí? Aleluia! Fé e ação. É ter fé que Deus vai te capacitar. É ter fé que você vai ser instrumento de Deus. É ter fé que Deus ganhou você, mas a sua casa também servirá ao Senhor. É ter fé que Cristo morreu na cruz, não somente por você, mas também por eles. E Deus quer sim que sua família seja alcançada pelo Senhor nesse tempo. Aleluia. E você pode ser esse instrumento de fé utilizado para ganhar os da sua casa, em nome de Jesus. Para ser instrumento de salvação na minha família, é preciso propósito e cuidado. 1 Timóteo 5:8. Irmãos, essa daí vai doer, mas vai despertar. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Desperta, meu irmão. Não é eu que estou falando, não. Ó, irmãos, essa daqui, a hora que bateu, ficou zunindo na orelha uma meia hora. Para não dizer o resto do dia, né? A hora que eu falei, meu Deus, olha só o texto, 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida, cuidado, isso é sinal de família, de seus próprios parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Viu a ligação agora com o tema anterior? Eu tenho fé, mas eu não tenho ação. Olha o que o texto fala. Muitas vezes paramos, porque cansamos de lutar. Muitas vezes a dificuldade é tanta que achamos que não vamos resistir. Deixa eu falar para você, é Deus que te capacita. Se afirma nessa fé que você tem em Deus, se pegue a Deus e coloque essa causa diante dele, e a sua história muda, a história da sua família muda, a história da sua casa muda, a história da sua parentela muda. Porque se não agirmos dessa maneira, irmãos, estamos piores que um descrente. Forte essa palavra. Por isso que eu falei, essa daí vai doer, mas vai despertar. Que essa palavra seja algo que venhamos nos lembrar todas as vezes que o cansaço bate. Que ela venha nos lembrar todas as vezes que o desânimo bate na nossa porta. Irmãos, tem dia que você está com dor. Tem dias que você está cansado. Tem dias que vai faltar o recurso. É nessa hora que a fé tem que entrar. É nessa hora que tem que queimar no teu coração que existe um propósito maior do que eu e você, que é a salvação desses da sua casa, que é a salvação da sua parentela, que é a salvação daqueles que você pode alcançar. Existem pessoas que você pode alcançar, nem eu, nem a apóstola Regina, e nenhum dos pastores pode alcançar, mas você pode. E é hora de agir, é a hora de um despertar. Aleluia. Família. Para você ser um instrumento de salvação dela, você precisa ter a responsabilidade de ensinar. Ensinar, irmãos, é algo de responsabilidade. Abra para mim Provérbios 22:6.
Provérbio 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Aleluia. Sabe, irmãos, as nossas famílias têm que ser um lugar de discipulado. Por que eu peguei esse texto? O objetivo que você tem para aquela criança. Como que nós tratamos o novo convertido? Como uma criança que está nascendo na fé. Quando você ganha alguém para Jesus, você tem que ter a responsabilidade de instruir ele no objetivo que você tem. Qual que é o objetivo que temos? O mesmo que Deus tem. Qual que é o objetivo que tem? Que ele seja salvo. E nós instruímos ele, e ele não vai desviar desse caminho. Então ensinar é uma responsabilidade que cabe a nós. Ensinar os seus filhos é uma responsabilidade que cabe a você. Dentro do quê? Do caminho que é bom, que é correto. O mundo está aí cheio de malícia. Você tem que mostrar, principalmente para os jovens, a malícia do mundo e a vontade de Deus. Instruir ele nesse caminho, o caminho da verdade, para que ele venha saber escolher o que agrada a Deus e não os deleites do mundo. Por que já parou para pensar o tanto de adolescente que a igreja perde? Infelizmente, se esforçam muito, mas em alguma parte falhamos nessa instrução. Quantas pessoas vêm 1 a 2 vezes no prédio, aceitam a Jesus e nunca mais voltam? Porque eles não foram instruídos. Ele de repente foi emocionado. Convencido pelo Evangelho. É diferente você ser convencido pelo Evangelho de você ser convertido para o Evangelho. Há uma diferença. Então nós temos que ter esse cuidado de ensinar dentro da nossa casa, de ensinar os irmãos que estão começando na caminhada cristã, ensinar o todo o tempo a palavra. Temos tido aqui, como igreja local, momentos preciosos de partilhar da palavra, e isso tem edificado. Temos tido aqui momentos onde partilhamos a palavra, oramos juntos, e como família estamos tendo comunhão e o partilhar do pão aqui. Às vezes eu falo, mas vocês estão comendo aqui? Não, é o pão espiritual, que alimenta a toda semana. Já estou para encerrar. Para ser instrumento de salvação da minha família, é preciso honra e cuidado. Colossenses 3, do 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e caráter. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio
dele, graças a Deus Pai. Aleluia. Irmãos, este é o padrão de família de Deus. Quantas famílias têm sido destruídas por falta de perdão? Quantas famílias têm sido destruídas por falta de compaixão? E não adianta falar que Deus ama uma pessoa se você fala que você é filho de Deus e não expressa esse amor por ela. Você tem que ser o exemplo. O seu testemunho, o meu testemunho, é algo fundamental para levar o amor de Deus a essas pessoas. Não adianta falar que Deus vai ajudar aquela pessoa e você, como um filho de Deus, tendo a possibilidade de ajudar, não faz nada. Honrar uma pessoa não vai te fazer menor. Cuidar de uma pessoa não vai te fazer menor. Visitar uma pessoa que está doente não vai arrancar um pedaço seu. Sabe, irmãos, nesse tempo, às vezes eu vejo as pessoas desonrando os idosos. Eles são parte da família de Deus. Deixa eu falar para você, se você é bom em alguma coisa, alguém pagou o preço para você chegar até aí. Às vezes ele não tinha a instrução que você teve, mas ele conseguiu ser a plataforma para você ser lançado, e ele construiu às vezes essa plataforma, às vezes batendo uma picareta, às vezes puxando uma enxada, mas aí hoje ele não sabe usar um celular, e daí no tempo dele ele fez o que foi preciso, para que hoje você pudesse ter acesso a todas essas coisas. Temos que ter cuidado do novinho, mas também com os nossos idosos. Temos que amar os irmãos que estão salvos aqui em Cristo, mas temos que amar as pessoas que estão perdidas no mundo. Você quer ser instrumento dessa geração? Começa a agir. Se nós queremos ser instrumento dessa geração, é hora de ativar a nossa fé e partir para a ação, e deixarmos de ser acomodados, porque estamos salvos e estamos tranquilos. E nesse momento de tranquilidade, alguém da sua família pode estar encaminhando para a morte eterna, para a condenação eterna. Reflita. Será que vamos ter paz, sabendo que alguém que amamos se perdeu por negligência, de repente, nós? Não vou nem entrar num mérito que vamos prestar conta de todas essas coisas. Próximo slide. Vale a pena pagar o preço pela salvação da sua família. Lembre-se, foi Deus que te deu e ela é preciosa. Não permita que o mundo a desvalorize. Seja o primeiro protetor, guardando em oração. Olhe para a sua família com os olhos de Deus e veja como o tesouro em suas mãos. Qual que é o seu maior patrimônio? Sua família. Qual é o tesouro que Deus chamou você para guardar? Sua família. Aonde começa o seu primeiro ministério? Na sua família. Aonde você vai ser um instrumento de Deus? Na sua família. É tempo de mudarmos, igreja. É tempo de acordarmos. Precisamos despertar. Enquanto não fazemos nada, pessoas estão se perdendo. Enquanto estamos ocupados com redes sociais, pessoas estão morrendo.
enquanto estamos fazendo tantas coisas, pessoas muito próximas a nós não estão tendo chance de se render ao amor de Cristo, porque não teve ninguém, nem eu e nem você, que estava pertinho dele, para falar que existiu alguém que, mesmo sendo Deus, se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, até se tornar tão pequeno, e se tornar um homem, sofrer, padecer, sofreu açoites, ele foi crucificado, ele encarou, ele levou sobre si o peso do meu e do seu pecado, ele negou a si mesmo, tomando aquela cruz, entregou a vida, por amor de cada um de nós, e muitas pessoas não têm tido revelação, porque nós, que nos tornamos filhos de Deus, muitas vezes não nos posicionamos como tal, e não falamos desse amor. Sabe, irmãos, é muito sério o que eu estou falando, e eu confesso que essa palavra, ela veio bem forte na parte de confronto, e a gente gosta de ministrar, mas quando Deus direciona algo, temos que ser fiel no que Deus nos direciona. Estamos nos aproximando do tempo da Páscoa, e é um tempo de renovo. Esvazie agora essa casa espiritual, tira essas lentes arranhadas com a religião, comece agora a olhar na ótica de Deus, e veja a preciosidade que está ao seu alcance, que é os seus familiares, e fale do amor de Deus, pregue para essas pessoas, tragam para as celebrações, seja esse instrumento nesse tempo, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse de pé. Fechasse seus olhos nesse instante. E talvez, se existe alguém em nosso meio que ainda não conheceu a Jesus, hoje pode ser o dia de você se tornar filho de Deus e fazer parte dessa família. E se você quer se render a esse amor desse Cristo que morreu por cada um de nós, basta que você levante uma de suas mãos aonde você está, e alguém vai orar com você. Senhor Deus, é no poder e na autoridade da sua palavra, Deus, que eu entrego a Deus este momento a Ti. Ó Deus, e como igreja, ó Deus, viemos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que fomos negligentes, por todas as vezes que fomos egoístas, ó Deus, por todas as vezes que fomos indiferentes, até mesmo com os da nossa própria casa. Pai, enquanto dormimos, vidas estão se perdendo, ó Deus, e muitas vezes nós não fazemos absolutamente nada, Senhor. Pai, perdoa. Ó Espírito Santo de Deus, venha, nos constranja e nos leve a um arrependimento genuíno, ó Deus, para que possamos ser esse instrumento do Senhor nesse tempo, e possamos alcançar vidas, e possamos, ó Deus, verdadeiramente
expressar o amor do Senhor nesse tempo. Ó Deus, muitos têm se sentido desprezados até mesmo dentro da igreja. Perdoa, Senhor. Que a nossa adoração não venha ser com os lábios, mas que venha ser em atitude, atitude de arrependimento, atitude de posicionamento, atitude, ó Deus, de conversão, atitude de restauração, atitude de perdoar, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes nosso coração tem endurecido para o constranger do Teu Espírito, e nos firmamos de uma arrogância que nos afasta do Senhor, porque está escrito que o Senhor resiste ao soberbo. Oh Deus, perdoa o Teu povo, ó Deus. Tenha misericórdia e muda a nossa história nesse tempo, ó Deus. Que haja um novo mover de arrependimento e de compaixão, que venha mover os Seus filhos a entender o valor da Tua obra na cruz, aonde o Senhor entrega tudo por amor a nós, por amor ao perdido. Ó Deus, está escrito sim, ó Deus, que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Ó Pai, estamos apresentando a Ti as nossas fraquezas, estamos apresentando a Ti agora, ó Pai, a nudez espiritual que muitos se encontram, ó Deus. Ó Pai, reveste, ó Deus, nos reveste, ó Deus, como em Romanos 6, ó Deus. Não só o capacete da salvação, ó Deus, mas todo o uniforme necessário para gerar vida de Deus às pessoas. Ó Deus, para ser esse instrumento que leva e proclama o Teu amor, não só com falácias, mas com atitude, com ação, com propósito. Ó Deus, quem tem um propósito não se move por modinha. Ó Deus, quantos e quantos tem dons maravilhosos e tem enterrado esse dom. Ó Deus, assim como já foi dito aqui nesse púlpito, o dom pode te colocar em destaque, mas é o caráter que faz você permanecer. Ó Deus, perdoa, ó Deus, por todas as vezes que o nosso mau caráter bloqueia o mover do Senhor na restauração de famílias, na restauração, ó Deus, de relacionamentos, na restauração de lares. Perdoa, Deus. Ó Deus, que haja um novo tempo e que de fato, ó Pai, venhamos chegar um dia na Tua presença e o Senhor dizer: vem, meu filho, eu conheço o teu coração. Mas que a Sua misericórdia, ó Deus, nos livre de chegarmos, ó Deus, falando de que fizemos tantas coisas, que expulsamos, que curamos, que pregamos, mas nunca o conhecemos, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa o Seu povo, ó Deus, porque muitas vezes tem sido trocada a Tua presença por
tão pouca coisa, por coisas, ó Deus, passageiras. Se não conseguimos valorizar a Tua presença, ó Deus, num curto período, como valorizaríamos em uma eternidade? Ó Deus, toque no meu coração, no coração dos meus irmãos. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ó Pai, e que venha queimar em nosso coração, ó Pai, o grande comissionamento que o Senhor tem para nós como igreja, como filho de Deus, para irmos e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando, ó Deus, a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, Deus, batizando em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Deus não está falando de uma fé sem ação, está falando de uma fé ativa, está falando de uma fé que se move, está falando de uma fé, ó Deus, que tem propósito, está falando não de uma fé vazia, mas está falando de uma fé que tem um chamado, ó Deus, dentro do seu propósito, ó Deus, que é filhos, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, lance cada um de nós como flechas que levam a luz do Teu Evangelho para a salvação das nossas famílias, para a salvação da nossa parentela, para a salvação aonde quer que chegamos, ó Deus, porque cremos que aonde colocarmos a planta nos nossos pés, o Senhor nos dá aquela terra por herança, ó Deus, e se chegamos ali, ó Deus, como luz em meia treva, ó Deus, que venhamos ser essa luz, e que brilhe o Teu amor, e que brilhe o Teu cuidado, e que brilhe a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, visita cada coração essa noite. Deus, eu sei que eu sou pequeno e falho, mas o Senhor é grande e é fiel. O Senhor zela pela Tua palavra, e a Tua palavra foi ministrada aqui essa noite, ó Deus. Eu sei que muitos têm endurecido o coração quando vem uma palavra de confronto, ó Deus, mas que o Teu Espírito possa alegrar o nosso coração de ver o cuidado que o Senhor tem tido conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.